Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que o mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas, derramando desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Hoje estamos aqui diante da presença do Senhor, nessa liturgia, e sobretudo podemos tocar a palavra de Deus e aquilo que nosso Senhor tem reservado para nós nesse dia. A igreja hoje celebra com muito carinho o martírio de Inácio de Antioquia. É um santo dos primeiros séculos e ele, segundo a tradição, ele se encontrou com São Paulo, segundo a tradição também, com certeza quando Paulo passava, para ir para Roma, já no seu último, seguindo para o seu martírio em Roma. E também, segundo a tradição, ele encontrou com São João. Isso é fato porque Inácio teve um grande carinho à comunidade de Éfeso, onde João exerceu o seu ministério. E eu queria partir dessa homilia, até mesmo porque a carta de São Paulo aos Efésios, a essa comunidade de Efésios, ela na verdade, nós estamos simplesmente com a saudação, que é um grande hino cristológico. Eu queria aproveitar um pouco dessa experiência paulina, da experiência de Inácio de Antioquia e trazer para nós. Vamos tentar, Afinal de contas, estamos aqui em família, é uma tentativa. Santo Inácio de Antioquia, ele escreveu 7 cartas durante os seus últimos momentos de vida. Ele foi preso e, ao ser preso, ele caminha para Roma para poder viver o seu martírio. E durante esse tempo, entre Antioquia e a chegada em Roma, ele escreveu 7 cartas. Particularmente a que eu mais gosto é aos Romanos, porque ela tem uma característica eucarística muito linda, além da poesia de Inácio e das palavras colocadas. Mas como hoje São Paulo escreve aos Efésios, eu tomei a carta aos Efésios por estudo. E toda a carta, ela é como que um ensinamento aos cristãos, a vivência dos cristãos. Eu tomei alguns elementos aqui reservados e eu queria que você se imaginasse, porque é atemporal, o tempo é diferente, não dá para nós fazermos isso, mas eu queria partir do princípio desses ensinamentos simples e fortes ao mesmo tempo de Inácio, como se ele estivesse escrevendo para as nossas famílias hoje. Então eu queria que você desdobrasse essas informações, essa exortação, e que você trouxesse para o seu coração e para a sua família, Santo Inácio, ele tem um grande amor pelo Senhor,
E a experiência do Senhor toca a sua vida ao ponto dele acolher o sofrimento como caminho de redenção, como caminho de discipulado. Tanto é que na carta aos Romanos, só citando, como eu gosto, eu acabo que eu vou voltar lá. Ele diz assim, ele descobre que estavam tramando para poder soltá-lo no meio do caminho. Os cristãos de Roma estavam criando, elaborando algum jeito de que ele fosse solto. E ele escreve aos Romanos: eu temo que a vossa caridade me prejudique, não faça nada. Eu quero ser triturado pelos dentes dos leões. E ele até mesmo chega a dizer, se os leões não tiverem com fome, eu me atirarei a eles e aguçarei a eles, porque nada sobre de mim. E ele tinha um entendimento que o sofrimento poderia gerar vida, sofrer por Cristo. Esse é o primeiro ensinamento de Inácio hoje que eu queria trazer para as nossas famílias. Muitos de nós passamos por sofrimentos, não é verdade, pequenos ou grandes. Mas se nós sofremos por Cristo, se Cristo se torna um sentido desse sofrimento, isso pode ganhar peso na nossa vida. Peso de conversão, peso de alegria, de graça. Sofrer por sofrer, alguém ganha alguma coisa? Sofrimento por sofrimento leva alguém a algum lugar? Mas se eu posso unir ao meu sofrimento ao de Cristo, eu vou fazendo da minha família um caminho de discipulado. Isso serve para pai, para mãe, isso serve para filhos, ensinar, nos ensinar a sofrer, a enfrentar o sofrimento. Até mesmo as crianças, tem dia que não dá para dizer para de chorar, deixa, chora, porque está doendo, está doendo, seja coisas grandes ou pequenas, o sofrimento ele vai fazer parte da nossa vida. Se unido a Cristo, a gente pode experimentar um sentido maior. E aí trago, essa experiência, não lamuriar, não reclamar, e isso exige um coração capaz de acolher essa realidade. Santo Inácio, ele vai chamando os seus a imitarem a Cristo, até mesmo no sofrimento, para se tornar um discípulo de Cristo. Um segundo ensinamento de Santo Inácio, na sua carta aos Efésios, é quando ele diz que nós precisamos aprender a oferecer tais sacrifícios que tocam a nossa vida. Ser capaz de oferecer os sacrifícios. De repente eu sofro com Cristo e eu posso oferecer esse sacrifício. Nós podemos ter muitos sacrifícios ao longo do dia, desde o tombo que a gente pode levar sem querer. Esses dias estava olhando na rua, a senhora parada assim, veio o carro, molhou ela toda, mas ela continua lá no mesmo lugar, e ela foi molhada de novo, onde ela estava, era inevitável que isso não fosse acontecer. Mas sabe, essas pequenas situações ou grandes que acontecem, sermos capazes de oferecer. A palavra sacrifício, ela tem esse significado, na raiz do latim sacer, que quer dizer sagrado, oferecer ao sagrado, fazer sagrado. Quando eu faço sagrado, e na verdade eu faço como que liturgia, O que é liturgia? É o sacrifício da Santa Missa, e nós fazemos isso de modo sagrado. Você pode fazer do seu cotidiano, cozinhar pode se tornar sagrado, organizar a sua casa é sagrado, sair para o trabalho para o homem é sagrado, porque o dinheiro que ele ganha no fim do mês vai manter a sua família, isso é sagrado. Então até mesmo pequenas realidades que são sacrifícios diários, são circunstâncias diárias, se eu oferto, se eu entrego nas mãos de Deus, isso pode se tornar agradável ao coração de Deus, se torna louvor, se torna ação de graças. E aí vem o terceiro direcionamento de Santo Inácio à comunidade de Efésio. Ele diz assim: reunir o máximo de possível de vezes para celebrar a Eucaristia. Porque Inácio acredita que quando a Eucaristia é celebrada, o mal é afugentado.
Ele acredita, né? E essa é a frase dele: a Eucaristia é remédio de imortalidade, é remédio para os cristãos. Então, se estamos passando por situações, né? Às vezes as pessoas: padre, eu quero fazer um exorcismo. Padre, quem pode fazer um exorcismo? Minha vida está sendo flagelada pelo mal. Celebre a Eucaristia. Viva a Eucaristia. Esse é o primeiro lugar onde o mal é afugentado. E a pergunta que eu te faço, família: quantas vezes você vai à Eucaristia? Quantas vezes você vai à Santa Missa? Só o domingo? Você consegue mais vezes na semana dar uma fugida, igual você veio hoje, quinta-feira? Coisa boa. Agora, uma outra pergunta: os seus filhos te veem comungar o remédio? Porque como que você vai dizer: filho, tem que entrar na fila, se você não entra? Filho, é bom, se você não experimenta. E esse é o segundo ensinamento, o quarto ensinamento, de Inácio. Ensinar, diz ele, é coisa boa, desde que se ponha em prática primeiro. Para mim ensinar alguém, eu tenho que viver. Como é que você vai dizer seu filho: olha, Eucaristia, busque confissão, se você não confessa, se você não faz o caminho? Então, fazer o caminho é a melhor coisa. E aqui eu atrelo, né, Eucaristia a esse ensinamento. Por quê? Porque a Eucaristia, de fato, não tem outra palavra, ela é remédio para as nossas famílias no tempo de hoje. A Eucaristia se torna um grande remédio, um lugar onde a nossa enfermidade, as nossas doenças, sejam do corpo e da alma, podem encontrar consolo. Nós somos testemunha das curas que acontecem pela comunhão. Os ministros da Eucaristia que levam comunhão aos doentes podem testemunhar das curas aos doentes pela comunhão. Pergunte a eles, se você duvida. É a verdade, não é, Tininha? E a Eucaristia cura o coração e cura a alma. E quando não cura o corpo, cura a alma. E prepara a alma para unir-se a Deus. Porque um doente, ele pode ou não se recuperar. E coisa boa quando ele morre em estado de graça, com sacramentos, com Eucaristia. A Eucaristia foi viático, né? Foi via para ele poder chegar à eternidade. Eucaristia é remédio para a nossa imortalidade, é antídoto, diz Santo Inácio, contra todos os males. Se a gente está doente, vamos à Eucaristia. É muito fácil, e não precisa nem de receita prescrita. A única coisa que você precisa é estar em estado de graça, confessar-se e preparar-se para. A única receita que você vai precisar não é do médico, é do próprio Deus. Que você pede o perdão pela pessoa do sacerdote e você chega na sua consciência a essa procissão. O quarto ensinamento de Inácio, ele diz assim aos Efésios: é melhor calar e ser cristão de fato do que falar muita coisa e não ser. E aqui ele coloca o valor do silêncio. Nas nossas famílias a gente cultiva silêncio, né? Tem hora que precisa silenciar, né? Ou pelo menos alguém precisa fazer silêncio, né? Senão a coisa estoura, não é verdade? Então o valor do silêncio, mas um silêncio não aquele que agride, né? É aquela mulher emburrada, né? Que o marido não fez o que ela queria, ela passa a semana e passa para lá, e o marido do mesmo jeito, né? E é um silêncio de lá, um silêncio que agride, um silêncio que fere. Não é esse silêncio, mas é aquele silêncio que convoca, que protege, que questiona, que faz amadurecer. Não um silêncio de mau humor, né? Não resolvemos, a gente está em silêncio, a gente não conversa um com o outro. É preciso praticar essa realidade. E um último ensinamento que trouxe aqui, né, lendo a carta de Santo Inácio aos Efésios: façamos tudo acreditando que Ele mora dentro de nós. Nós temos uma companhia, é Deus.
Santo Inácio tinha muita clareza da presença, sobretudo eucarística, né? Uma pessoa que comunga, ela se torna a presença de Cristo no mundo. Ela se torna morada de Cristo no mundo. A Eucaristia é continuada na vida dela. A Eucaristia continua nesse coração. A Eucaristia permanece nessa alma. E a gente precisa ensinar os nossos filhos, as nossas famílias, buscar verdadeiramente a Eucaristia. É tão bom quando a gente escuta, né, as pessoas dizendo: eu tenho participado da missa com mais frequência, eu tenho buscado mais a Santa Missa, eu tenho buscado mais confessar mais vezes para mim não ficar longe da Eucaristia. A gente vai entendendo esse ensinamento. Aqui tem um homem, né, nessa carta, maduro na fé, um homem já experimentado na vida, que sabe o que ele quer ser discípulo de Cristo. E hoje nós queremos fazer das nossas famílias esse mesmo caminho de discipulado. Acho que um pai e uma mãe, o maior tesouro que ele pode legar ao seu filho é deixar Cristo em sua alma, em seu coração, em sua vida, né? Ensiná-lo a crer o que é a vontade de Deus, o que Deus quer para a vida dele. Aprender a sofrer com Cristo, calar com Cristo, aprender a amar com Cristo, oferecer-se com Cristo. E aí a gente entende, né, São Paulo aos Efésios, né, aquele que nos abençoou com seu Espírito em Cristo Jesus, nos tornou filhos adotivos, nos libertou, nos perdoou, nos enriqueceu com sua graça, abriu o nosso coração à sabedoria, não à sabedoria do mundo, mas ao conhecimento da vontade de Deus. Quando a gente lê essa experiência, né, do conhecimento da vontade de Deus, é bom a gente pensar até mesmo em contexto histórico. A cidade de Éfeso antiga, nas suas ruínas, ela ainda traz uma das antigas bibliotecas do mundo, das maiores do mundo, naquele tempo conhecido. Eles tinham todo o conhecimento em livros, e de repente chega uma experiência de uma pessoa que não está num livro, que é Jesus, onde eu tenho que mudar a minha forma de pensar. No Evangelho hoje os doutores da lei, eles têm os seus meios e métodos de pensar, e Jesus Cristo os confronta. Por quê? Porque é necessário uma mudança de mentalidade. Conhecer Jesus, experimentar Jesus é uma verdadeira mudança de mentalidade nas nossas famílias, na nossa vida. E viver a partir de é uma grande graça, mas também tem os seus riscos, mas também tem as suas cruzes, né? Porque nosso Senhor não enganou ninguém. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome e siga-me. Nosso Senhor não disse outra coisa a não ser que a cruz ia passar pela nossa vida. A gente tem um exemplo dos santos, né? Parece tão distante a santidade, né, dos santos, desses mártires, mas é uma graça para em tempos de hoje também para a nossa vida. Amarmos a Jesus, seguirmos a Jesus, conhecermos a Cristo Jesus. O que você deseja para a tua família, né, meu irmão, minha irmã? Você que está aqui nessa noite, o que nós desejamos para a nossa vida? Que nosso Senhor Jesus Cristo possa verdadeiramente abrasar nossos corações, que a experiência de Cristo Jesus possa verdadeiramente animar os nossos corações. Se você fosse hoje escrever uma carta para a sua família, pensa comigo, quais pontos você escreveria nessa carta? Se você fosse escrever uma carta, a esposa para o esposo, para os filhos, né, deixando como que um legado, né? Não estou pensando em hora da morte, mas pensando em realidade. O que você escreveria nessa carta? O que você diria para as pessoas que você ama e, enfim, estão ao seu lado? Eu peço a Jesus que nessa noite Ele nos dê essa experiência dEle, com Ele.
O que eu proponho para nós rezarmos nesse instante? Pedirmos uma experiência pela fé com Jesus. Esse Jesus que nos abençoou com toda a riqueza de graças e sorte. Esse Jesus que perdoa os pecados. Esse Jesus que abre nossa mente e nosso coração para o conhecimento da verdade. Esse Jesus que é a palavra do Pai pronunciada aos nossos corações. Esse Jesus que deseja hoje, por Jesus, na experiência dele, ele pode realizar milagres hoje no seu coração. Você que precisa deles. Ele pode curar? Pode e cura. Mas tudo a partir do experimento de Jesus. Vamos rezar uns pelos outros? Vamos viver essa experiência de rezarmos uns pelos outros. O que nós vamos pedir? Nós vamos pedir o encontro com Jesus. Mas padre, eu já conheço Jesus, eu sei. Senão você não estaria aqui. Mas esse encontro pode ser atualizado todos os dias na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Vamos ficar em pé. Eu convido você a impor a mão, com muito carinho, na pessoa que está ao seu lado. Você que está aqui nessa igreja, feche os seus olhos, coloque a mão no ombro de quem está ao seu lado e com as suas palavras, pense em você que você não tenha fé. Eu quero lhe pedir, ore por essa pessoa. Se é o teu esposo, a tua esposa, melhor ainda, Nós precisamos aprender a orar uns pelos outros. Ore por esse irmão, ore por essa irmã. Solta a sua voz e peça. O que você vai pedir? Um encontro com Jesus. Uma experiência com a pessoa de Cristo. Uma experiência com o mistério de Cristo. Aquele que nos abençoou com todas as sortes, graças e bênçãos. Aquele que nos adotou em seu bem-amado, Cristo Jesus. Vai pedindo, Jesus, entre no coração desse meu irmão, na mente, nos pensamentos. Jesus, venha hoje abraçar esse meu irmão, essa minha irmã. Quem sabe ele está precisando de força. Ele está cansado, ele está triste, ele está abatido. Jesus, eu quero pedir hoje essa graça na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs. Jesus, o Senhor diz na palavra: eis que estou à porta e bato. Bate na porta, entra, conversa, olha nos nossos olhos, responde às indagações, responde aos questionamentos, responde, Jesus, às nossas interpelações, aos nossos propósitos. Eu vim hoje aqui te perguntar, Jesus, o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Jesus, eu quero te pedir a graça para esse meu irmão do perdão. Um perdão que tem o poder de transformar, de curar, de libertar. Jesus, hoje eu quero te pedir para esse meu irmão a graça dele experimentar ser perdoado por ti e saber também que ele pode perdoar no teu nome, Jesus. E o perdão liberta cadeias, o perdão liberta amarras, o ressentimento é curado, a alma é lavada. Jesus, hoje quero pedir também por aqueles que estão doentes. Eu não sei se esse meu irmão, essa minha irmã traz enfermidades, sejam elas do corpo, sejam elas da alma. Enfermidades, meu Deus, que tem abatido, que tem roubado, meu Deus, a alegria, que tem roubado a vontade de caminhar, de seguir. Jesus, nós pedimos que o Senhor possa hoje visitar essa alma, visitar esse coração, a começar de mim, Senhor, nessa noite. Jesus, eu quero me encontrar contigo. E
esse meu irmão que impõe as mãos sobre mim, ele reza por mim porque ele tem fé, e nem sempre eu tenho fé, Jesus, mas eu quero receber essa oração, eu quero receber de Deus, do teu poder, essa graça na minha vida, pela fé, muito embora possa ser pequena, Jesus, mas eu creio em Ti, Jesus, eu acredito na Sua graça, eu acredito no Seu amor, Jesus. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus. O Senhor que é o médico, o Senhor que é o remédio, antídoto para os nossos males. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Eu preciso deste remédio na minha vida. Eu preciso dessa graça na minha vida, Senhor Jesus. Jesus, muito obrigado, Senhor. Bendito, louvado, amado seja Jesus. Senhor, não sou digno, mas em te adorar. Cantemos juntos. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear. venha cear. Diga a Jesus, entra. Entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear. Peçamos a Jesus, entra. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive. Pois porque não quero ser igual. entra, Senhor Jesus, cantemos com fé. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive. Porque não quero ser igual. Porque não quero ser igual. Quando amanhecer, Quando amanhecer. agora coloca a mão sobre a pessoa que orou por você, se ele ainda está perto de você. Eu lhe convido você a fazer agora uma oração de gratidão. Agradece a Deus pela oração que você recebeu. Peça a Jesus que possa derramar em dobro aquilo que pediram para você. Peça a Jesus que seja muito mais generoso do que Ele foi com você. Agradeça a Jesus ter irmãos que podem orar uns pelos outros, nos ajudando a fortalecer a nossa fé. Jesus, obrigado pela oração que eu recebi. Obrigado, Jesus, pelas palavras que chegaram ao meu coração e ao teu, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fortaleceu meu coração. O Senhor pode renovar a minha alma, a minha vida. Jesus, obrigado. Renovar o meu casamento hoje. Renovar, meu Deus, a minha família, a minha esperança, a minha alegria. Jesus, muito obrigado. Porque quando eu abro as portas do meu coração, o Senhor entra e a graça acontece. O teu poder acontece, Jesus. Muito obrigado, Jesus.
Entra, Senhor Jesus. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir. Sentir o amor que nunca tive. Porque não quero ser igual. Porque não quero ser igual. Coloca agora a mão sobre o seu coração. Entra, Senhor, se você Jesus, consegue. em meu coração. E com as mãos sobre o seu coração, com seus olhos fechados, eu quero te recordar as palavras de Santo Inácio. Tudo faça, tendo a certeza que Ele mora em vós. Tudo faça, tendo a certeza que Ele mora em vós. E eu queria te convidar a louvar a Jesus, porque Ele mora em você. Seu coração é sacrário de Cristo. Quando você comunga, quando você escuta a palavra dEle, quando pela vida dos irmãos Ele te alcança. Agradeça a Jesus, porque você é esse templo, essa morada. A Eucaristia, o Cristo Eucarístico te visita sempre. E tudo que você faz vai pedindo ao Senhor a graça de ter essa consciência continuada, que onde você vai, que tudo que você faz, Ele está dentro de você, Ele está contigo. Jesus, obrigado. Quando eu vou ao meu trabalho, o Senhor lá está comigo. Quando eu estou com as pessoas, quando eu tenho que resolver circunstâncias, situações, ali o Senhor está comigo. Seja aqui, aonde for, o Senhor está comigo. Quando eu estou no ônibus para casa, quando eu estou a caminho das realidades, o Senhor está comigo. O Senhor está na minha casa. Quando eu faço os meus trabalhos, a sua presença está comigo. Jesus, obrigado. Eu queria lhe convidar agora a agradecer a Jesus, porque Ele é seu remédio. Ele é remédio que você precisa. Quando a gente tem dor de cabeça, tomamos um remédio. Quando temos uma infecção, tomamos um remédio. Quando ela é mais grave, temos que nos medicar com choro, mas tem remédio. Diz a palavra em Eclesiástico que o remédio foi criado por Deus, e estava falando das coisas criadas. Mas Santo Inácio entende a Eucaristia como remédio. Agradeça a Jesus, porque Ele é o seu remédio. Quando você está enfermo, quando você está abatido, por Ele ser sempre o seu remédio. Buscar a Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor é e realiza em nós e entre nós. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem reservado para mim, hoje e todos os dias da minha vida. Cantemos juntos em gratidão. Entra, Senhor Jesus. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser. Vem inundar meu ser com tua presença. Com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive. Porque não quero ser igual. Porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus.
Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual quando amanhecer. Pode abrir teus olhos. No tempo de Inácio e na igreja primitiva, se consagrava a Eucaristia o suficiente para aqueles que comungavam, e uma pequena reserva era destinada aos doentes. Então não existia espécie sagrada num tabernáculo, num sacrário como temos hoje. Isso foi se dando ao longo da história da igreja, Quando começamos a ter as igrejas, quando começou a se conservar o Santíssimo para adoração. Então eu queria acrescentar um ensinamento a Inácio, longe de mim, mas queria acrescentar algo que ele não disse, porque no tempo dele não era possível. Famílias, adorem a Jesus na Eucaristia. Casais, vão visitar o sacrário. Façam um compromisso com Deus uma vez na semana. Visitem o sacrário, se possível, juntos. Nem precisa ser grandes tempos, 15, 20, 30 minutos, não sei quanto tempo você pode. Você que vem aqui na Nova Aliança, domingo na missa, chega 15 minutos antes, vai à igreja, fica lá. Fica lá, é tão bonito quando a gente vê um casal de mãos dadas lá na igreja, ajoelhado junto, adorando junto. Muitos aqui fazem o cerco de Jericó, não é verdade? É uma graça, mas aquela adoração pessoal, de silêncio. Adorem a Jesus e ensinem vossos filhos a dobrar o joelho diante daquele que é o médico e o remédio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.